Então, assim, pessoal, ó, já estou com a minha base pronta dos dois lados, tá? Terminei aqui, ó, dos dois lados, fiz as carreiras que estavam faltando e ficou assim, ó. Aqui eu comecei essa carreira no verde pra adiantar, vou mostrar aqui pra vocês, ó, desse outro lado. Então, assim, aqui agora eu vou trabalhar, vou começar bem aqui nesse comecinho aqui, tá? Nesse primeiro pontinho, deixa eu pegar o meu fio aqui, gente. O polaco está todo faceiro aqui dormindo. O polaco não pode ver eu mexendo com os crochê que ele quer vir deitar em cima. Então, aqui, vocês se lembram que ficou aqui, ó, as argolinhas, né? Que eu disse pra vocês, das 3 correntinhas. E é nessas argolinhas que a gente vai trabalhar. Então, aqui, eu vou começar com o meu nozinho inicial, tá? E vou vir aqui, ó. Então, observe que eu estou do meu lado direito. Prestem atenção, pessoal, para não começarem do lado avesso, tá? Então, aqui eu vou vir, ó, nesse primeiro pontinho. Aqui, ó. Vou vir nesse primeiro pontinho bem aqui, ó. E vou começar a trabalhar aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer 4 correntinhas e vou começar a trabalhar naquelas argolinhas. Então, assim, esqueci de dizer pra vocês, quando vocês trabalharem essa última carreira e fizerem o último lequinho, quando vocês trabalharem esse último pontinho alto, trabalhem o ponto alto, façam uma correntinha, corta o fio e arremata. Dos dois lados é assim. Aí, vem aqui por trás, ó, com o fio, tá? O meu tá solto aqui ainda, que eu não arrematei. Esconde o fiozinho aqui por trás e façam aí os nozinhos de vocês e deem um acabamento bem bonito, tá? Aí, vamos começar aqui agora, então, dessa maneira. Então, eu fiz as 4 correntes, eu vou laçar a agulha e vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho, vou trabalhar aqui 2 pontinhos altos dentro dessa argolinha. Então, ficou assim, ó. Vou fazer 3 correntinhas de separação e vou vir aqui, ó, no próximo espacinho dessa correntinha e aqui dentro 2 pontinhos altos. Novamente, 3 correntes, venho aqui, ó, no próximo espacinho e aqui dentro, novamente, 2 pontinhos altos. Então, eu vou trabalhar até lá no final dessa maneira. Então, eu vou ter os 2 pontinhos altos dentro do espaço das correntinhas, tá? E a separação de 3 correntes, então, vai ficando assim. Então, eu venho aqui no próximo espacinho de corrente, novamente, os 2 pontinhos altos, novamente, 3 correntinhas, vou lá para o outro espacinho, ó, de corrente, e aqui dentro, novamente, os 2 pontinhos altos. Novamente, separo por 3 correntinhas e vou assim até lá no final, ó. Então, aqui dentro de cada espaço de correntinha, eu vou trabalhar dessa maneira. Então, vai ficando assim, ó, tá? Vai ficando dessa maneira aqui, o trabalho vai ficando assim. Então, eu vou até lá no final trabalhando desse jeito. Então, aqui, pessoal, essa parte aqui do meu trabalho, onde eu tenho aqui, ó, esse arco, onde o crochê se arca, eu tenho que ter modificações para não franzir nas carreiras posteriores. Então, essa primeira carreira, a gente vai trabalhar ela todinha assim, vai ficando assim, tá? Lá no final, eu vou voltar mostrando para vocês que o final vai ser igual aqui. Então, aqui eu iniciei as correntinhas aqui. Aqui no final, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse último cordãozinho de correntes e vou vir e vou prender com as 4 correntinhas aqui em cima. Então, dos dois lados vai ficar igual. Então, eu vou adiantar, vou até lá no finalzinho, trabalhando dessa maneira e volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final, trabalhei aqui, ó, no último espacinho de corrente, fiz as 4 correntinhas e venho aqui, ó, bem no comecinho aqui, ó, tá? Onde tem as 3 correntinhas aqui, eu venho bem aqui e prendo fazendo um ponto baixíssimo. Então, dos dois lados ficou
tá a argolinha aqui, ó, tá? As correntes iniciais e aqui as correntes finais. Então, aqui vocês têm duas opções. Ou vocês podem fazer mais uma correntinha, cortar o fio e arrematar, ou vocês podem fazer o que eu vou fazer agora, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, trabalhando com os pontos baixíssimos, caminhando para eu chegar aqui e trabalhar novamente. Só que daí, aqui, eu vou ficar do meu lado avesso, tá, pessoal? Então, assim, se vocês quiserem cortar o fio aqui, vocês podem cortar o fio, arrematar o fio e começar desse outro lado, tá? Se vocês cortarem o fio lá e arrematar, aí vocês vão ter que começar aqui desse outro lado e o trabalho vai ficar todo do lado direito. Aqui eu preferi fazer assim para não ter que ficar cortando muito fio e arrematando muito, tá? Então, eu venho aqui, subo aqui, ó, as 3 correntes e começo a trabalhar aqui os pontos altos. Então, aqui eu trabalho os pontinhos altos, um em cima de cada ponto de base, e aqui agora eu vou começar a trabalhar dentro do espaço da corrente. Então, eu venho aqui, ó, por dentro, pessoal, de cada corrente, não é por baixo, tá? Então, eu venho dentro da corrente, não é aqui por baixo, é dentro de cada correntinha, eu vou estar fazendo um pontinho alto. Então, eu vou ter um ponto alto dentro de cada correntinha, e aqui eu vou ter um ponto alto em cima do ponto alto da base, aqui também, e continuo trabalhando as minhas correntinhas, cada uma com um pontinho alto. Então, assim, eu optei por fazer assim, só nessa primeira carreira, pra não ter que ficar arrematando muito o fio. Mas, caso vocês cortem aqui e arrematem, vocês vão começar lá do outro lado da mesma maneira. Aí, vocês vão começar aqui, ó, bem aqui em cima, tá? Vocês vão vir em cima desse primeiro pontinho, subir as 3 correntes e começar a trabalhar da mesma maneira. Um ponto alto dentro de cada corrente, um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui eu estou voltando pelo lado avesso, porque eu achei mais rápido para estar fazendo assim, tá? Mas vocês podem estar fazendo da outra maneira. Então, aqui eu vou vir trabalhando assim, e quando eu chegar na parte curvada aqui do trabalho, eu tenho uma modificação. Então, assim, aqui nessa parte curvada do meu trabalho, eu vou ter uma modificação, tá? Quando eu vier trabalhando esses pontinhos aqui, bem aqui nesse rumo aqui, ó, tá? Nesse rumo da divisão entre um motivo e o outro, mais ou menos nesse rumo, eu tenho que começar a diminuir pontos para essa parte do meu trabalho não ficar franzida. Porque aqui, ó, percebam que ele é um arco, tá? Ele se arqueou, ó, ele tá fazendo um arco. Então, pras carreiras seguintes não franzir, nessa parte eu tenho que diminuir aqui. Então, quando eu chegar aqui nesse rumo, entre um motivo e outro, eu vou voltar mostrando pra vocês, tá? Então, eu vou continuar aqui, trabalhando os meus pontinhos altos, um ponto alto dentro de cada corrente, e um ponto alto em cada ponto alto da base. E quando eu chegar nesse rumo aqui da divisão dos motivos, eu volto mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho o trabalho, vou chegar lá no rumo do meio da divisão dos motivos e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, ó, cheguei no rumo da divisão dos 2 motivos e aqui eu vou trabalhar assim. Então, aqui, ó, eu trabalhei esses 2 pontinhos altos, um em cada ponto de base, e aqui eu tenho as 3 correntes. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira corrente, vou fazer meu ponto alto e vou pular a corrente do meio e vou vir na próxima corrente, tá? Então, aqui eu já fiz uma pequena diminuição. Aqui eu continuo um ponto alto em cima de cada ponto da base aqui, dos 2 pontinhos, e novamente eu venho dentro das correntes, trabalhando um ponto alto dentro de cada corrente. E agora aqui eu vou até lá no final dessa maneira. Então, assim, parece que não é nada, parece que, é um ponto só.
Mas, gente, faz toda a diferença no crochê, tá? Então, essa parte aqui do meu crochê, que fica aqui onde eu tenho essa parte que fica esse arco, é muito importante a diminuição de pontos aqui, para não franzir as carreiras posteriores. Isso seja em pontos altos mesmo, que vocês queiram fazer essa parte toda em pontos altos fechados, sem a carreira de flores. Então, sempre vai ter que ter essa diminuição de pontos nesse arco, porque senão vai franzir, vai ficar horrível, tá? Então, eu vou trabalhar agora dessa maneira até lá no final e volto mostrando pra vocês. Então, pessoal, ó, já terminei, cheguei no fim da minha carreira. Lembrando que aqui, ó, eu estou do meu lado avesso, o meu lado direito é esse. Então, aqui eu vim trabalhando meus pontinhos altos, cheguei aqui no último ponto, fiz uma correntinha, cortei o fio e vim escondendo aqui por dentro. E puxei para esse lado mesmo, porque esse lado que é o avesso, tá? Então, eu vou começar a trabalhar aqui agora do meu lado direito. Então, façam essa observação para tá pegando o trabalho do lado certo, tá? Então, aqui agora eu vou iniciar com o fio verde. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou começar a trabalhar os meus pontinhos. Então, eu pego aqui essa laçadinha, puxo ela aqui. E aqui eu começo a trabalhar. Prendi, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou pular 2 pontinhos da base, vou vir no terceiro, trabalhando meios pontos altos. Meio ponto alto é o ponto que eu tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Então, eu vou trabalhar assim até naquela parte onde eu vou ter que ter uma diminuição ali, naquela parte arqueada do trabalho, tá? Então, aqui eu vou descendo um meio ponto alto em cima de cada ponto de base e o início aqui fica assim. Então, eu vou até lá na divisa, tá? Vou vir até aqui, ó, nessa divisão entre um motivo e outro aqui, pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui a diminuição. Então, eu vou até lá e volto mostrando. Então, aqui, ó, estou chegando, tá? Próximo aqui a divisão dos motivos. E aqui, eu vou pular um ponto da base, ó. Eu pulo um ponto, venho no próximo e faço aqui um ponto baixíssimo. Novamente, faço um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, novamente mais um e novamente eu pulo um ponto da base. Então, eu pulo um ponto, ó, da base, venho no próximo e continuo aqui os meus pontos baixíssimos. Então, assim, pessoal, essa parte arqueada aqui do trabalho é muito importante, essa observação da diminuição dos pontos, para não acontecer de estar franzindo o trabalho e deixando o trabalho deformado. Então, assim, sempre tem que observar, independente se for estar fazendo essa parte com os pontos altos, tudo em pontos altos ou com carreira de flor, tá? Então, aqui eu vou fazer mais uns pontinhos e vou abrir para vocês verem como que tá ficando retinho, certinho, tá? Não pode querer ficar franzido, porque daí o trabalho fica todo deformado. Então, aqui eu vou abrir para vocês verem como que tá ficando. Então, abram mesmo, tá, pessoal? Abram o trabalho todinho aí na mesa de vocês, tá? Pra fazer a observação. Então, assim, aqui o meu espaço é bem pouco, ó, mas dá pra vocês verem, ó, que o trabalho, ele está ficando reto nessa parte aqui, ó, onde tem esse arco aqui do trabalho. Então, aqui tá ficando retinho, certinho. Então, é importante essa diminuição de pontos dessa parte para não franzir o trabalho. Então, aqui eu vou até lá no final agora e vou voltar mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei no finalzinho, ó, eu tenho 1, 2, 3 pontinhos, tá? Então, esses 2 pontos de base eu vou pular e vou prender aqui no terceiro, tá? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Opa, não tem laçada, não. Vou vir direto aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou cortar aqui o meu fio e vou tá arrematando. Então, eu puxo aqui
tá? E volto dentro dessas correntinhas aqui, ó, arrematando o meu fio. Porque agora eu vou começar a outra carreira, onde eu comecei essa lá do outro lado, lá na outra ponta. Então, aqui eu venho arrematando, já deixo esse arremate aqui pronto, para as carreiras seguintes, já tá mais fácil de eu trabalhar. Então, eu passo aqui, ó, por dentro das correntes, venho aqui, ó, passo o meu fiozinho aqui lá pro lado avesso, vou dar uma escondidinha nele aqui, ó, e aqui do lado avesso eu vou tá arrematando, tá? Vou mostrar aqui como que faz, pelo menos eu faço assim, tá? Abro aqui o fiozinho, ó, em dois, e aqui eu vou tá fazendo uns 2 ou 3 nozinhos aqui, ó. 1, 2 nozinhos. Pode fazer uns 3, tá, pessoal? Então, aqui, em cada começo de carreira, aliás, em cada final de carreira, e no começo também, né, que tem que estar arrematando aquele fiozinho, vocês podem estar trabalhando assim, ó. Já corta, já arremata, deixa certinho, ó, o finalzinho da carreira. Então, aqui agora eu vou voltar para esse outro lado e vou iniciar aqui ainda com o barbante verde para tá fazendo os pontinhos puff. Então, vou fazer aqui meu nó inicial. Esse nozinho aqui, pessoal, ó, que fica aqui da carreira anterior, vocês podem tá arrematando da mesma maneira, tá, ó. Vem aqui, passa por dentro aqui, ó, do cordãozinho de correntes. Então, dos dois lados, para não ficar esse fio verde aparecendo lá no cru, aqui nessa parte, a gente vem escondendo aqui, ó, de um lado e do outro, escondendo o fio aqui dentro da correntinha, tá? Cheguei aqui, ó, vou passando, vou passar ele aqui agora, ó, lá pro meu lado avesso. Aqui eu vou puxar ele e vou fazer a mesma coisa. Puxo ele aqui, ó, abro ele aqui no meio. Vou abrir o fiozinho aqui no meio, ó. Vou separar. Vou pegar aqui em qualquer pontinho aqui, ó, e vou passar uma dessas partes aqui por dentro. E aqui, vou tá fazendo o meu nozinho. Então, é dessa maneira que tem que fazer os arremates aqui, tá, pessoal? Pra não ficar esse monte de fio sobrando, depois na hora de vir trabalhando as outras carreiras vai acabar atrapalhando. Então, aqui eu já posso cortar e, ó, eu já tenho a minha argolinha arrematada. Então, aqui agora, eu vou iniciar aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou vir, vou passar aqui, ó, a minha laçadinha, vou subir novamente, ó, 2, 4 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, vou vir no terceiro e vou começar a puxar as laçadas para tá fazendo o meu pontinho puff. Então, eu faço as 3 laçadinhas do ponto puff, laço aqui a minha agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo, e agora eu tiro aqui, ó, tudo de uma vez, fecho e faço uma correntinha. Laço a agulha novamente, venho aqui por dentro, ó, desse espacinho, que o ponto puff aí vocês, a maioria já conhecem, né? Quase todos os meus trabalhos, eu tenho o meu pontinho puff. Então, a maioria já conhece o pontinho puff, não vai estar tendo dificuldade para estar executando ele. Então, aqui agora, eu venho fazendo os pontinhos puff. Quando eu chegar naquela parte do arco do trabalho, novamente, pessoal, eu vou ter diminuição de pontos, tá? Então, eu vou ter que chegar lá e fazer diminuição de pontos, pular pontos novamente, para não ficar franzido o meu trabalho. Então, aqui eu vou trabalhando o ponto puff. Eu vou trabalhar esse pontinho puff até lá na divisão dos motivos e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, eu estou próximo à divisão dos 2 motivos. Então, aqui agora, eu vou fazer assim, ó, eu não vou pular mais um ponto da base, eu vou pular 2, tá? Então, aqui eu vim trabalhando, em vez de eu pular um, eu pulo 2 e venho no terceiro e prendo
uma corrente. Continuo aqui com o meu pontinho puff, fazendo as laçadinhas, 3 laçadas, laço a agulha, pulo aqui normalmente um ponto da base, tá? Venho no próximo, prendo novamente as 3 laçadas. E agora, novamente, eu vou pular 2 pontinhos da base e vou vir no terceiro. Então, eu pulo 1, 2, venho no terceiro. E agora, até no final, eu continuo trabalhando normalmente aqui os meus pontinhos puffs, pulando apenas um pontinho da base. Então, fiz aqui as 3 laçadinhas, laço a agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo e concluo o ponto puff. Uma correntinha, novamente aqui, ó, as 3 laçadinhas, laço a minha agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo e vou continuar trabalhando aqui os meus pontinhos puff. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem como que tá ficando o meu trabalho. Então, assim, pessoal, aqui nessa parte do arco aqui do trabalho, onde eu tenho esse arco aqui que o crochê decai e fica mais baixo, eu tenho que ter a diminuição. Então, aqui, ó, vocês podem observar que está ficando retinho, tá ficando certinho, assentadinho. Porque se eu não fizer essa diminuição, nas próximas carreiras o trabalho vai começar a franzir. Se eu não tivesse feito desde o início, já tava franzindo. Então, assim, é muito importante essa diminuição aqui, ó, nessa parte mais baixa aqui, tá? Onde fica esse arco aqui, tem que ter a diminuição. Então, aqui agora, eu vou até lá no final, trabalhando os pontinhos puff. Então, assim, gente, essa correntinha que eu faço aqui, e eu fico com esse espacinho, é onde eu vou vir aqui, ó, depois trabalhando as carreirinhas de flor. Então, assim, em cada flor, aqui, ó, a gente tem, nessa primeira carreira, que tá ao contrário, nessa primeira carreirinha aqui, ó, a gente tem 3 espacinhos seguidos pra tá fazendo as pétalas das flores, tá? Então, pra cada flor, eu preciso de 3 espacinhos seguidos aqui pra ter onde trabalhar aqui essa primeira carreira das flores. Então, aqui, na hora de trabalhar a quantidade de pontos puff, eu tenho que contar também quantos espacinhos eu tenho. Pra dar certinho, tem que ser múltiplos de 3, tá? Então, aqui, ó, esses espacinhos que vai ficando aqui do ponto puff, tem que ser múltiplo de 3. Tipo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e por aí, assim em diante, tá? Então, contem aqui os espacinhos de correntes, tá? Pra ver se é múltiplo de 3, pra dar certinho aqui o formato das flores depois. Então, aqui agora, eu já fiz a minha diminuição. Então, eu prendi aqui, ó, vou fazer a minha corrente e vou trabalhar o meu pontinho puff até lá no final e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei no finzinho, ó, dos pontinhos puff. Fiz 4 correntes, agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, ó, pula 2 pontos, venho aqui no último pontinho e arremato aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e arremato, ó, puxo e venho arrematando por dentro da corrente, como eu expliquei aí pra vocês. Então, assim, eu vou arrematar esse fiozinho pra poder dar início na próxima carreira, que são as flores. E aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 39 espacinhos, tá? De uma correntinha aqui, que é onde a gente vai estar trabalhando as pétalas, a primeira carreira de pétalas das flores, tá? Então, eu fiquei com 39 espacinhos, que é um múltiplo de 3, tá? Então, observem aí o trabalhinho de vocês, pra dar múltiplos de 3, pra bater certinho as flores. Então, agora, eu vou iniciar a carreira das flores. Então, aqui agora, pessoal, ó, já fiz o meu nozinho inicial e vou começar a trabalhar aqui dentro, ó, desse primeiro espacinho de corrente, tá? Vou começar a trabalhar aqui a minha carreira de flores, ó. Então, eu prendo aqui
e subo as 3 correntes. E aqui eu começo a trabalhar os pontos altos feitos pela metade. Então, eu começo a fazer o ponto alto, mas não termino. Para quem já conhece a carreira de flores lá do meu tapete Estrela do Líbano, já sabe como é feito. Também utilizei essa carreira de flores no meu tapete do Jardim Secreto. Para aqueles que não conhecem a carreira de flores, deem uma olhadinha lá no meu tapete do Estrela do Líbano, que vocês vão encontrar lá a carreira de flores, tá? Não é difícil, tá, pessoal, de estar fazendo, é só uma questão de prática, tá? Mas é bem simples. Então, aqui agora eu fiz a primeira pétala, eu vou passar para o próximo espacinho e vou trabalhar aqui, ó, o primeiro ponto alto sem terminar, feito pela metade, o segundo ponto alto feito pela metade, o terceiro ponto alto feito pela metade. Vou laçar minha agulha, vou vir no próximo espacinho de corrente, começo novamente um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. E agora, tiro todas as laçadinhas de uma vez e prendo. Subo as 3 correntinhas, venho aqui dentro desse espacinho. E aqui eu faço um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. Então, com as correntes, fiquei com 3. Tiro tudo de uma vez. Subo novamente as 3 correntes, venho aqui dentro, ó, nesse espacinho. Novamente, aqui eu começo a trabalhar os pontinhos altos pela metade. Então, aqui com as correntes, fiquei com 3. Vou laçar aqui a minha agulha. Deixa eu soltar o fio aqui. Vou laçar aqui a minha agulha e vou vir aqui no próximo espacinho. Então, eu venho aqui no próximo espacinho de corrente, começo tudo de novo. Os 3 pontinhos altos pela metade aqui. Laço a agulha, venho para o próximo espacinho de corrente. Novamente, os 3 pontinhos altos pela metade. Vou laçar a minha agulha, ó, já tenho 2 pétalas. Laço a agulha, venho no próximo espacinho de corrente. Novamente, os 3 pontinhos altos feitos pela metade. E agora, eu vou tirar tudo isso de uma vez. E vou fechar aqui. E vou subir 3 correntes, vou voltar aqui no meu espacinho, novamente, mais 2 pontinhos feitos pela metade com as correntes 3, tiro tudo de uma vez. Subo novamente aqui as 3 correntes, venho aqui nesse espacinho, novamente, mais 2 pontinhos altos feitos pela metade. Laço a minha agulha, venho para o próximo espacinho de corrente e aqui eu começo tudo de novo. Então, aqui os 3 pontos altos pela metade. Laço a agulha, venho para o próximo espacinho de corrente. Novamente, os 3 pontinhos altos feitos pela metade. Laço a minha agulha, vou no próximo espacinho de corrente. Novamente, os 3 pontinhos altos feitos pela metade. E agora, nós vamos tirar tudo isso de uma só vez. Puxo aqui, prendo e já subo as 3 correntes. Então, aqui, ó, já vai se formando o meu caminho de flores. Aquela pétala que fica aqui, ela é feita depois, tá? Na carreira posterior. Então, aqui, para quem já conhece o caminho de flores, é mais fácil tá trabalhando. Para quem não conhece, fique ainda com alguma dúvida, é só assistir o meu vídeo lá do Tapete Estrela do Líbano, que lá eu tô explicando também o passo a passo aqui da carreirinha do caminho de flores. Então, aqui, agora eu vou continuar da mesma maneira como eu vim trabalhando aqui, ó, tá? Essa primeira parte aqui da primeira carreira das flores. Vou até lá no final,
Lá no final eu volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu tive um probleminha na edição dos vídeos, acabei excluindo uma partezinha aqui dessa explicação, tá? E quando exclui, não tem como salvar mais lá no aplicativo que edita. Então, assim, então vocês vão vir trabalhando, tá? A primeira carreira aqui, ó, que é daqui pra baixo, a primeira carreira das flores. E quando chegar aqui nessa última flor, aqui, vocês teriam que estar subindo, né, essa pétala, e em cima dessa pétala tá fazendo outra. Então, aqui na última flor, não tem aquela outra pétala aqui em cima, tá? Então, vocês vão trabalhar a última pétala com as 3 correntinhas, os 2 pontos altos fechados juntos, tira todas as laçadinhas, 4 correntinhas, desce e prende bem aqui, tá? Então, prendeu aqui, vai ficar presa aqui. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como se inicia essa segunda carreirinha aqui, ó, das pétalas. E aqui na última pétala, chegou na última aqui, ó, vocês vão tá fazendo os 2 pontinhos altos fechados juntos e... Nossa, minha câmera tá desfocando, não sei por quê. Vocês vão tá fazendo os 2 pontinhos altos fechados juntos, uma correntinha, corta o fio e arremata, tá? Então, me perdoem aí, pessoal, pelo... A explicação aqui que eu perdi, acabei excluindo sem querer, mas é isso, vocês vão ver trabalhando, chegou aqui na última flor, é só essa pétala que vocês vão fazer, vão arrematar, vão fechar as pétalas, fechar aquele monte de argolinha que fica, vai fechar a pétala, fazer 4 correntinhas, descer e prender aqui. E daí a gente inicia essa segunda carreirinha aqui de pétalas, tá? Então, eu vou mostrar como inicia a segunda carreira de pétalas. Então, eu venho aqui, ó, bem no comecinho, tá? Bem aqui, ó, no miolinho do pontinho puff. E puxo aqui, ó, a minha laçadinha. E aqui, eu prendo. Vou pegar aqui o meu fio. Aqui eu prendo, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui agora a outra pétala igual essa. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto pela metade, 2 pontinhos altos pela metade, 3 pontinhos altos pela metade. Tiro tudo de uma vez. Então, aqui eu formei a outra pétala. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou vir aqui, ó, no espaço do miolinho. E aqui eu tiro com um ponto baixíssimo e tenho aqui essa pétala pronta e vou começar a trabalhar as outras pétalas. Então, desci aqui, ó, as 4 correntinhas, tirei com um ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou voltar no espacinho do miolo e vou tirar aqui uma vez. E agora, eu tiro tudo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto novamente no espaço do miolinho, tiro aqui uma vez, venho aqui, outro ponto alto pela metade. Agora, eu tiro aqui uma corrente. Então, aqui, ó, eu formei a primeira florzinha, tá? Então, completei essa pétala e fiz as outras 2. Fiz uma correntinha, vou fazer mais uma, 2 correntinhas. Venho novamente no espaço aqui do meu miolinho, novamente um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, e agora eu tiro aqui. 1, 2 correntinhas. Venho aqui dentro, um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade e tiro aqui. Então, ficou assim, ó, tá? Uma correntinha, novamente eu venho, uma não, é 2, né, pessoal? 2 correntinhas, novamente eu venho aqui dentro e começo o ponto alto pela metade, né? 2 pontos altos pela metade, tiro aqui, 2 correntinhas, novamente, um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, tiro aqui,
2 correntinhas. Então, vai ficando assim, ó. Então, eu vou completando a segunda carreira das florzinhas, tá? A maioria das pessoas aí já conhecem, tá? A carreira de flores. Eu nem ia mostrar a carreira de flores aí pra vocês, porque já tem no Estrela do Líbano. Mas por causa dessas argolinhas, esses pontos diferentes aqui do começo, eu ainda tô mostrando aqui um pedacinho da carreira de flores, tá? Então, essa sequência aqui da segunda carreira das flores é toda assim. 2 correntinhas de separação, uma correntinha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar e vou abrir o meu trabalho e vou olhar se tá sendo suficiente. Vocês têm que fazer isso na casa de vocês. Então, vão trabalhando, vão abrindo, vão olhando, tá? Se no ponto de vocês, 2 correntinhas tá ficando bom, se 2 correntinhas tá ficando repuxado, como que tá ficando para ir adaptando aí ao ponto de vocês. Então, 2 correntinhas aqui, 2 correntinhas aqui. Então, eu venho trabalhando aqui os meus pontinhos altos fechados juntos, os 2 pontinhos altos, ó, 2 correntinhas. Novamente, eu venho aqui e agora tiro tudo de uma vez. 2 correntes e vou dar sequência no trabalho assim, ó. Então, aqui eu vou formando o meu caminho de flores, ó, e ele vai ficando bem retinho, bem certinho, como vocês podem ver, ó. Então, aqui não tem segredo, tá, pessoal? É só ir trabalhando dessa maneira aqui. Se de repente no trabalho de vocês verem que tá repuxando muito, aumentem a quantidade de correntes, mas não pode ficar franzido, porque essa parte aqui é aquela parte do arco, então, tem que ficar assim, bem certinho mesmo, pra não dar problemas aí nas carreiras posteriores, tá? Então, assim, eu vou terminar a carreirinha aqui, a segunda carreira aqui das flores, e vou trabalhar dessa maneira, então, tá? Os 2 pontinhos altos aqui, fechados juntos, 2 correntinhas de separação entre uma pétala e outra, e 2 correntinhas aqui no meio, tá? Então, vou até lá no final dessa maneira, e depois eu volto mostrando o final lá do acabamento da carreira. Cheguei aqui, pessoal, no fim, tá? Da carreirinha de flores. Fiz aqui, ó, a minha última pétala da flor. E agora, eu faço uma correntinha a mais, corto aqui o meu fio e arremato. Então, eu vou vou esconder aqui o meu fiozinho, tá? Vou levar lá por trás, fazer bem certinho aqui, esconder aqui bem certinho, fazer bem certinho o arremate. E vou começar a próxima carreira. Então, assim, os meus eu vou só escondendo aqui pra adiantar o vídeo e depois eu venho arrematando um por um, tá? Então, escondam bem escondidinho, vai ficar assim, ó, aqui e vai ficar assim aqui, ó. Então, as 2 florzinhas ficaram iguais. Então, assim, ó. Então, aqui eu tenho o caminho de flores, aqui eu tenho a argolinha, ó, e aqui também. Aqui eu tenho já o início das pétalas e aqui também, ó. Então, aqui agora, eu vou começar com o verde novamente. Vou tá pegando aqui o meu fio verde. E vou iniciar, fazer o nozinho inicial. Nossa, tá desfiando. Faço aqui o nozinho inicial. Como tá desfiando esse fio. Fiz aqui o meu nozinho inicial. Então, aqui agora, pessoal, eu vou começar a trabalhar a próxima carreira com o fio verde. Então, eu venho aqui, ó, com o meu fiozinho verde bem aqui, tá, pessoal? Ó, bem no comecinho aqui, ó, dessa pétala, tá? Vou achar aqui um espacinho, vou entrar bem aqui e vou prender aqui, ó, e vou começar aqui as minhas correntes. Então, eu vou prender, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui. Fiz 5 correntinhas, eu vou vir aqui, ó, em cima desse primeiro pontinho e vou prender com um ponto baixo. É baixo ou é meio ponto? Acho que é meio ponto, pessoal. Deixa eu conferir que eu esqueci.
Acabei esquecendo aqui se é meio ponto. Não, é meio ponto, né? Tá certo. É que aqui eu fiz meio ponto, então aqui é meio ponto também. Então, eu venho, laço aqui a minha agulha e já entro direto nesse primeiro pontinho, fazendo um meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar 1, 2, 3 meios pontinhos altos, tá? Então, vai ficar assim. Venho aqui no espaço das duas correntinhas, trabalho aqui 2 meios pontinhos altos. Venho aqui dentro do espacinho entre uma pétala e outra, novamente, 3 meios pontinhos altos. Venho aqui, 2 meios pontinhos altos. Novamente aqui dentro, então, vou trabalhar até lá no final assim, tá? Os 3 meios pontinhos altos aqui dentro. E aqui no espaço das duas correntinhas, 2 meios pontos altos, novamente aqui dentro. Então, eu vou trabalhar até lá no final dessa maneira, e a próxima carreira, eu vou fazer novamente o pontinho puff. Então, vai ficando assim, tá, pessoal? Vai ficando bem assentadinho, bem certinho aqui, ó, a carreirinha de flores. Vou mostrar aqui pra vocês, de longe. Então, ó, tá ficando bem certinho, tá? Então, tá ficando assim, a carreirinha de flores. E agora, eu vou trabalhar dessa maneira, com os meios pontos até lá no final e volto mostrando. Então, aqui, ó, cheguei no final, fiz aqui, ó, os meus 3 pontinhos altos aqui dentro. E igual lá no início, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontinhos baixos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, né? Porque aqui eu fiz 5. E vou vir aqui e vou tá prendendo bem aqui, no início dessa pétala aqui, pra ficar igual do outro lado. Então, eu acho um espacinho aqui e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio e arremato daquele mesmo jeito, tá, pessoal? Vou trazendo aqui por dentro e depois eu levo lá pro lado avesso e arremato. Então, aqui, ó, dos dois lados ficou igual, tá? As minhas flores, ó, ficaram iguais. Agora, eu vou começar a trabalhar o ponto puff. Então, aqui agora, pessoal, já fiz o meu nozinho inicial. Vou começar a trabalhar o meu pontinho puff. Vou começar bem aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Eu vou puxar aqui, ó, minha laçadinha inicial. Vou prender e vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar aqui a minha agulha, vou contar aqui, ó, 1, 2, vou vir no terceiro ponto da base e vou começar aqui as minhas laçadinhas do ponto puff. Faço as 3 laçadinhas, laço aqui a minha agulha, pulo um pontinho da base e venho trabalhando aqui o meu pontinho puff. Faço uma correntinha, venho aqui novamente. Então, aqui agora, pessoal, é só o ponto puff, tá? Não tem segredo nessa carreira. Eu vou trabalhar o ponto puff até lá no final. E lá no final, eu vou ter a correntinha igual essa daqui do início. Então, assim, ó. Lá no finalzinho, eu vou contar os espacinhos, vou pular 2 espacinhos, 2 pontos de base, e vou fazer a corrente, as 4 correntes e vou prender. Então, aqui agora, eu venho trabalhando o pontinho puff dessa maneira normal, pulando um pontinho de base apenas. 2, 3. Pulo um pontinho da base, venho no próximo e tiro aqui tudo de uma vez. Prendo uma correntinha. Então, eu vou vir até no final trabalhando o ponto puff. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou pular aqui, ó, 2 pontinhos de base, vou fazer as 4 correntes e vou descer e vou prender bem aqui. Corto o fio e arremato da mesma maneira. Igual eu expliquei pra vocês aqui, eu vou arrematar antes aqui, ó, essa carreirinha pra ficar certo quando eu chegar aqui no fim.
Então, eu vou adiantar essa carreira do ponto puff e depois eu volto mostrando na sequência pra vocês. Então, aqui, pessoal, ó, cheguei no final dos pontinhos puff, deixei aqui, ó, 2 pontinhos, tá? De espaço, né, de pontos vagos. Fiz aqui o último pontinho puff, 4 correntinhas e prendi, tá? Com ponto baixíssimo e já arrematei o fio. O único lugar que eu tenho 5 correntes é aqui, ó, nessa parte das pétalas, porque o espaço é maior, tá? Então, aqui eu tive 5 correntes. No restante, são 4. Então, aqui agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Já fiz aqui, ó, o meu nozinho inicial. Eu vou iniciar bem aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, bem nesse comecinho aqui, ó, do pontinho puff. E vou iniciar aqui, ó. Vou vir aqui dentro. Vou pegar aqui, vou puxar essa laçadinha. E vou começar a trabalhar aqui as correntes. Então, eu prendo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço aqui a minha agulha, tá? E vou pular esse espacinho de corrente, eu pulo e começo a trabalhar aqui no próximo. Então, aqui eu venho, trabalho 2 pontinhos altos. Venho no próximo espacinho de corrente, 2 pontinhos altos. E vou trabalhar assim até lá no final da minha carreirinha, 2 pontinhos altos aqui em cada espacinho da corrente. Então, venho aqui trabalhando 2 pontinhos altos, ó, e vai ficando assim. Então, eu vou até lá no final e volto mostrando. Cheguei aqui no finalzinho, esse último espacinho de corrente eu não trabalho. Então, eu venho aqui, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e venho bem aqui, ó, nesse iniciozinho do pontinho puff, arremato com um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto o fio e arremato. Então, eu venho, vou arrematar aqui o meu fiozinho daquela mesma maneira. Então, pra adiantar, já vou começar aqui a próxima carreira, tá? Pra vocês verem como que é a próxima carreira. Então, faço aqui o meu nozinho inicial, venho aqui, ó, no início aqui da próxima carreira, vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou iniciar aqui, ó, o meu trabalho. Faço aqui, ó, meu nozinho inicial, prendendo com um ponto baixíssimo, 4 correntinhas. Eu vou pular 1, 2 pontos da base, vou vir no terceiro e vou trabalhar aqui pontinhos altos. Então, eu venho trabalhando um pontinho alto em cima de cada ponto da base. E no trabalhinho de vocês, vão observando essa parte arqueada do trabalho para não ficar franzido, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu vou trabalhando um ponto alto aqui em cima de cada ponto de base, vou trabalhar até aqui no final. Aqui no final, eu pulo novamente 2 pontinhos, desço com as correntes e finalizo aqui com as correntes, tá? Então, no início e no final, ó, vão ficando essas correntinhas pra gente trabalhar depois. Então, vai ficando assim, ó, tá? Então, eu vou até lá no final e volto mostrando. Então, aqui, ó, trabalhei até no final, tá? Deixei os pontinhos aqui sobrando, fiz as 4 correntinhas, tá? E aqui, eu vou cortar meu fio e vou arrematar com o ponto baixíssimo aqui. Já arrematei aqui, ó, e venho escondendo esse fiozinho por dentro das correntes e depois arremato lá no final. Então, assim, pessoal, esse lado aqui já está quase pronto, tá? Então, esse lado tá ficando assim. Aqui eu tenho todas as argolinhas, aqui também, ó, tá? Então, eu vou trabalhar agora o outro lado. Então, eu vou trabalhar até aqui, desse lado. E agora, para eu continuar o trabalho, eu preciso fazer o outro lado do trabalho igual eu fiz aqui. Então, eu vou fazer a mesma repetição daqui, do outro lado, nessa parte aqui do arco.
tá? E quando eu chegar lá no finalzinho do outro lado e fizer essa última carreirinha, aí eu volto mostrando a sequência do trabalho pra vocês. Então, pra eu continuar, eu tenho que ter o outro lado feito até aqui, tá? Aí eu dou sequência no trabalho. Então, eu vou adiantar o outro lado, vou fazer toda a carreira de flores lá do outro lado e depois eu volto mostrando pra vocês e dando sequência no trabalho. Então, aqui agora, pessoal, ó, já fiz o outro lado, tá? Com a carreira de flores e os pontos puff. Aqui vocês vão perceber, tá? Uma diferença na cor verde, é porque o meu fio verde da Santa Teresa acabou. Então, assim, pra não ter que em outra cidade vizinha tá comprando fio e demorando aí pra tá gravando vídeo, eu optei por colocar esse outro tom de verde, que esse aqui é da Cianorte, tá? Ficou diferente, mas é só pra poder mostrar pra vocês o trabalho, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, vai ficar assim. Então, agora eu estou com os dois lados prontos, ó, e agora eu vou continuar aqui o meu trabalho. Então, aqui, ó, eu cheguei no fim dessa segunda carreira de pontinhos altos. Aqui, ó, eu fiz as 4 correntinhas, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar aqui. Então, eu vou arrematar aqui esse fio, eu vou esconder ele aqui por dentro e vou começar a trabalhar a próxima carreirinha. Então, aqui tem que estar pronto os dois lados, tá? Os dois motivos têm que estarem prontos para poder dar sequência aqui no trabalho. Vou esconder aqui, depois eu arremato certinho. Então, aqui agora eu venho com o meu nozinho inicial e vou começar a trabalhar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro pontinho e vou começar a trabalhar aqui correntinhas. Então, aqui, ó, ainda está a pontinha do meu fio que eu arrematei aqui. Vou ter que arrematar lá por trás depois bem certinho. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho e aqui eu vou prender, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos de base, vou vir no terceiro, vou prender com um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 pontinhos da base, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 pontinhos, venho no terceiro, prendo com um pontinho baixo. Novamente, 4 correntinhas, 2 pontinhos que eu pulo da base, novamente, ponto baixo. Então, eu vou fazendo aqui as 4 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base e prendendo no terceiro. Vou até lá no finalzinho e volto mostrando pra vocês. Cheguei no finalzinho, ó. Aqui no finalzinho, eu pulei 3 pontinhos pra poder dar certo o fechamento aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu venho e faço, tá? Prendo aqui, ó, a minha argolinha. Aqui, ó. Fiz as 4 correntes. Aqui eu vou ter um espaço, ó, de 3 pontinhos da base e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Aqui não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu já faço uma correntinha. Vou cortar aqui, ó, o meu fio e vou arrematar. Então, aqui eu puxo e venho aqui, ó, por dentro da correntinha, escondendo aqui, ó, o meu fiozinho, arrematando esse fiozinho aqui dentro da correntinha. Aqui, pessoal, quando a gente caminha com esse fio dentro do espacinho das correntes, não precisa depois estar fazendo nozinho, tá? Porque as carreiras seguintes vão prender aqui nessas correntinhas, nessas argolinhas das correntes, então vai ficar bem preso. Mas caso vocês queiram ainda reforçar mais e dar um nozinho, pode dar. Então, aqui, ó, eu arrematei, vai ficar assim. Então, aqui, pessoal, ficou assim, ó, tá? Então, eu vou contar. Aqui eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
argolinhas. Então, agora aqui do outro lado do trabalho, eu vou fazer a mesma repetição e a quantidade de argolinhas tem que ser igual, tá? Então, se a quantidade de pontos que eu tenho é igual dos dois lados, vai bater certinho, tá bom? Então, aqui eu venho nesse primeiro pontinho, começo aqui novamente, prendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo, opa, pulo os 2 pontinhos, venho no terceiro e vou fazer a mesma repetição. Então, eu vou até lá no final fazendo a mesma repetição e volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no final e novamente, ó, 3 pontinhos de espaço pra poder arrematar o fio. Então, está certinha a quantidade de pontos de um lado e do outro, igualzinho. Então, por isso, bateu certinho até o espaçamento aqui, deu certinho no final, 3 pontos de base. Então, eu venho aqui, vou arrematar esse fio aqui por dentro das correntes. E agora, nós vamos começar a trabalhar dentro dessas argolinhas aqui. E eu vou arrematar certinho aqui o meu fio. Vou terminar de arrematar ele e já volto mostrando pra vocês. Então, aqui agora, eu vou começar a trabalhar, ó, dentro dessa primeira argolinha que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu vou começar assim, um ponto baixo, vou subir 2 correntes, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Novamente, um pontinho alto. Então, eu fiquei com 3 pontinhos altos dentro da minha argolinha. Nessa argolinha, eu venho e faço 2 pontinhos altos. Na próxima, eu venho e faço 3 pontinhos altos. Então, eu vou fazer a alternância. Então, em uma argolinha, eu trabalho 3 pontinhos altos, na outra argolinha, eu trabalho 2. Venho para a próxima argolinha, 2 pontinhos altos. Na próxima, eu já vou trabalhar 3. Então, venho na próxima, 3 pontinhos altos. 2, 3. Então, na próxima, eu faço 2. Então, eu vou trabalhar essa alternância para ir diminuindo, havendo a diminuição, porque essa parte aqui, ó, é aquela parte que segue do arco. Então, aqui eu tenho que saber trabalhar agora para não franzir essa parte. Então, eu já começo assim. Então, em uma argolinha eu tenho 3 pontos altos, na outra eu tenho 2. Em uma eu tenho 3, na outra eu tenho 2, e vou assim até no final e volto mostrando. Então, pessoal, ó, cheguei no final e na última argolinha eu trabalhei 3 pontinhos altos. Agora, a gente vai trabalhar, ó, nessas argolinhas que ficaram aqui ao redor. Então, aqui agora eu vou trabalhar 4 pontinhos altos, já venho direto aqui, ó, pra próxima argolinha aqui que ficou ao lado, e trabalho nela 4 pontinhos altos. Aqui ficou uma pontinha de fio, vou acabar de puxar ela aqui na corrente, 4 pontinhos altos. Passo aqui, ó, pra próxima argolinha, 4 pontinhos altos. 2, 3. Ficou a pontinha de fio aqui, não tem problema, depois eu corto. 4. Então, ficou assim, ó, essa pontinha aqui eu já posso cortar ela aqui, ó. Venho para a próxima argolinha, que é na cor verde. E faço aqui, ó, nessa argolinha, 4 pontinhos altos. Então, agora, eu vou fazendo o contorno de todo o trabalho, preenchendo todas essas argolinhas que ficaram aqui ao redor do trabalho. Passo para a próxima argolinha, novamente, 4 pontinhos altos. 2, 3, 4 pontinhos altos. Aqui está aquela argolinha da flor. Aqui ficou, ó,
uma pontinha de fio, eu posso cortar, porque eu já arrematei. Corto ela aqui. Venho aqui, ó, pra esse espacinho, 4 pontinhos altos. 3, 4. Então, vai ficando assim, ó. Todas essas argolinhas que ficaram aqui, ó, no início do trabalho, elas vão ser preenchidas agora. Então, aqui agora eu venho na próxima argolinha, novamente, 4 pontinhos altos. 3, 4. Novamente, eu venho aqui, ó, na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4 pontinhos altos. E agora, vai haver uma modificação aqui. Então, aqui, reparem, ó, que está aquela primeira argolinha, onde a gente começou aqui, ó, aliás, está aquela argolinha onde eu trabalhei aqui, lembram, no início, para caminhar com o fio e virar voltando nessa carreira. Então, aqui agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Se no ponto de vocês 4 correntinhas não ficar bom, tá? Aumentem. Eu acho que eu vou precisar de mais uma, vou colocar 5. Então, vou vir aqui agora, ó, dentro do espaço do leque. E aqui eu vou continuar a ir trabalhando a mesma repetição que eu já fiz nos motivos, tá? Nos 2 motivos. Então, aqui eu venho, ó, faço o meu lequinho. Fiquei com essa argolinha aqui, ó, 5 correntes. Aqui eu tenho as 3 correntinhas, eu vou repetir as 3 correntes. Vou laçar a minha agulha e vou continuar daquela mesma maneira como eu vim trabalhando esses motivos, ó. Aqui eu pulo 2 pontos, venho no terceiro, de trás pra frente, fazendo os meus relevos. Então, aqui eu vou seguir esse modelo aqui desses motivos. Eu vou continuar o mesmo trabalho aqui, ó. Então, eu venho aqui, fazendo aqui, ó, os meus pontinhos em relevos, de trás pra frente. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, então, vai ficando assim, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto apenas. Vou fazer uma corrente apenas de separação, um ponto alto e já começo no meu relevo. Então, aqui dentro, a única modificação que vai haver nessa carreira é aqui dentro que eu não vou ter 2 pontos altos, tá? Eu vou ter um ponto alto, uma corrente de separação e outro ponto alto. Então, aqui eu continuo, desço aqui, ó, trabalhando os meus pontinhos em relevo, da mesma maneira, cheguei lá no final, eu vou ficar com 2 pontos sem trabalhar. Venho aqui, ó, meus pontinhos em relevo, um por um em relevo, pego por trás. Vou só fazendo a repetição aqui, com a única diferença aqui dentro do espaço aqui do lequinho central, eu não tenho 2 pontos de cada lado, e sim apenas um. Então, cheguei aqui, ó, está faltando 2 pontinhos para terminar. Eu pulo esses 2 pontos, igual aqui no início, e já passo para o outro motivo. Pulo os 2 pontinhos aqui, ó, iniciais, e venho no terceiro ponto. Então, aqui nessa carreira, eu vou repetir essa sequência. Lá do outro lado, vou repetir a mesma coisa dentro das argolinhas, tá? Em uma argolinha, eu vou ter 3 pontos altos, na outra 2, e essa volta todinha é assim, é essa repetição. Então, aqui, ó, vou fazendo aqui os meus pontinhos em relevos pego por trás. E dentro do espaço do lequinho central, eu vou ter apenas um pontinho alto, uma correntinha de separação e um pontinho alto.
continuo pegando aqui, ó, em relevo. E vou descer fazendo isso daqui a minha volta toda. Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar a volta toda dessa maneira. Então, aqui, ó, essas argolinhas foram ficando todas preenchidas. Essas argolinhas que ficam ao redor do trabalho. Aqui, eu fiz as 5 correntes. Comecei aqui, ó, a seguir os meus motivos da mesma maneira e vou fazer toda a minha volta do trabalho assim. Então, cheguei aqui nesses motivos, eu vou trabalhar dessa maneira, pulando os 2 pontos do início. Dentro do lequinho central, apenas um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. No final aqui, eu deixo os 2 pontinhos, passo para o próximo motivo, pulo 2 pontinhos e faço a mesma repetição. Cheguei aqui, ó, no final. Aqui eu vou fazer o meu lequinho, dentro do espaço do lequinho, 5 correntes, e já vou passar aqui, ó, tem que arrematar os fiozinhos. E já vou passar pra dentro do espaço dessa corrente, fazendo 4 pontos altos. Venho na outra 4 pontos altos, venho na outra 4 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontinhos altos, aqui 4 pontinhos altos, aqui também. Cheguei aqui nessa primeira argolinha, que está aqui, ó, em cima dos pontinhos altos, aqui eu já começo com 3 pontos altos nessa argola, nessa eu passo para 2. Aqui eu faço 3 pontos altos, aqui eu faço 2, e vou até lá do outro lado, tá? Então, é a mesma repetição. Vou vir aqui, trabalhando do mesmo jeito. Cheguei aqui, ó, na última argolinha, vou fazer os 3 pontinhos altos, já passo para essa argolinha com 4 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, e vou fazendo os 4 pontos altos. Cheguei aqui nessa última argolinha aqui verde, 4 pontos altos, as 5 correntinhas, e começo a trabalhar os motivos da mesma maneira. Só que assim, pessoal, abram o trabalho e olhem o trabalho de vocês, como está ficando, tá? De repente, no pontinho de vocês, 4 correntinhas vai ficar repuxado. Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, vou tentar, deixa eu ver se abre mais a imagem. Aqui, ó. Então, aqui tá ficando assim, ó, parece que ele está todo repuxando, né, ó, aliás, todo franzindo, mas, ó, quando a gente abre ele, ele vai ficando certinho. Então, assim, tem que ficar dessa maneira aqui, ó, certinho, tá? Então, aqui, essa diminuição de pontos que eu estou fazendo aqui, já é pra ir tirando, tá, esse godê dele, pra ele não ficar todo godê aqui. E essa parte aqui também a gente vai trabalhando daquela maneira com as diminuições, pra não ficar godê aqui, pra ele ficar abertinho certinho. Então, aqui, conforme eu trabalho apenas com um ponto aqui, uma corrente, eu já vou tirando pra ele não ir ficando godê, tá? Então, a volta toda eu vou trabalhar dessa maneira, tá? Percebam que aqui, ó, parece que ele está querendo ficar meio godêzinho, né? Então, quando a gente trabalhar essa última carreira aqui, que a gente está vindo trabalhando, no caso, eu digo a última, porque a última que a gente parou aqui, ele já vai se assentando. Então, aqui, ó, vocês podem perceber que ele já vai ficando certinho, tá? Ele vai ficando retinho, certinho. E a gente vai tirando esse godêzinho dele aqui, que tá querendo ficar godê, mas ele não vai ficar, ele vai ficar certinho, tá, pessoal? Então, eu vou fazer tudo isso daqui, vou fazer toda essa volta, agora, trabalhando dessa maneira, e volto mostrando a carreira seguinte pra vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei no finalzinho, ó, da minha carreira. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, na terceira correntinha, e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto, um pontinho baixo. Então, aqui agora, nós vamos trabalhar só pontinhos baixos, tá? Nessa carreira toda. Só que aqui, nessa parte, pessoal, que acompanha o arco, eu tenho que ter diminuição de novo para não ficar franzido. Então, eu vou diminuir de que jeito? Eu vou vir trabalhando, ó, um pontinho baixo em cada ponto de base, ó, 2, 3, 4 pontinhos baixos. No quinto ponto, eu não faço o quinto ponto, eu pulo ele e começo aqui de novo, ó. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos. O quinto ponto eu pulo e começo de novo.
Um, dois, três, quatro. No quinto, eu pulo esse quinto ponto, venho no próximo. Um, dois, três, quatro pontinhos. Quatro pontinhos baixos. O quinto, eu pulo, começo de novo. Opa. Um, dois, três, quatro. Pulo o quinto pontinho, venho no próximo, começo de novo. Um, dois, três, quatro. Próximo ponto, eu pulo. Um, dois, três, quatro. Próximo pontinho, eu pulo, vou no próximo. Um, dois pontinhos, ó. Então, aqui, mais um. Reparem que eu cheguei aqui, ó, no rumo, tá? Do finalzinho aqui dessa carreira de pontinhos altos. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, como que vai ficar. Então, aqui, quando eu pulo essa quantidade aqui, faço os pontinhos baixos, pulando aqui um ponto a cada 4 pontos que eu trabalho, automaticamente, essa parte aqui, ó, ela se junta, tá? Porque eu tô diminuindo pontos, e aqui na outra parte, automaticamente, ela já fica certinha, abertinha. Porque se eu não diminuir pontos aqui, se eu não continuar diminuindo, essa parte aqui todinha, essa parte do meio, ela vai franzir. Aqui pode franzir também, tá? Nessa parte. Então, fazendo dessa maneira, eu consigo tirar o defeitinho de não deixar franzido. Então, aqui essa carreira, eu vou trabalhar agora um ponto alto em cima de cada ponto da base. A volta toda. Por que que eu trabalhei essa carreirinha de pontos baixos? Para poder assentar o trabalho e, ao mesmo tempo, fazer essas diminuições. Eu poderia fazer diminuições de outra maneira. Eu poderia fazer diminuições fechando 2, 3 pontos altos juntos, tá? Haveria diminuição dessa maneira também. Mas, para o trabalho se assentar da maneira como eu gostaria que ele ficasse, então, eu preferi trabalhar pontinhos baixos. Então, eu vou vir, ó, trabalhando um pontinho baixo em cima de cada ponto da base. Vou fazer isso aqui a minha volta toda. Quando vocês terminarem essa carreirinha aqui, ó, de pontinhos baixos, vocês vão perceber como que o trabalho se assenta mais bonito. Então, só por esse motivo que eu dei preferência aqui pelos pontinhos baixos. Eu poderia estar, como eu disse, fazendo a diminuição, fechando 2, 3 pontinhos altos juntos. Mas eu optei pelo ponto baixo, porque ele vai deixar o trabalho mais assentado e vai dar um efeito mais bonito no trabalho também. Até mesmo por causa da carreira posterior que eu vou trabalhar depois. Então, esses pontinhos baixos vão me dar um resultado melhor no meu trabalho. Então, aqui, ó, eu venho com os pontinhos baixos. Quando eu chegar aqui nas correntes, eu vou trabalhar ponto baixo dentro da corrente, tá? Não é por baixo aqui, não. É dentro da corrente, igual a gente trabalhou lá atrás. Dentro da correntinha, em cada correntinha, ó, eu faço um pontinho baixo. Cuidado para não engolir ponto, tá, pessoal? Tem que fazer os 5 pontos certinho, para não repuxar o trabalho. Aqui, já venho nesse primeiro pontinho, um ponto baixo, aqui um ponto baixo. Cheguei dentro do espaço do leque, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, outro pontinho baixo. Continuo aqui, ó, venho nesse primeiro pontinho, ponto baixo, segundo pontinho, ponto baixo. Estou no espaço, ó, das 3 correntinhas. Então, novamente aqui, ó, um ponto baixo dentro de cada correntinha. Não engulam corrente, tá, pessoal? Façam
um ponto baixo em cada correntinha, observando para não engolir ponto, para não ficar feio o trabalho, para não dar defeito, tá? Para não acontecer de repuxar. Aqui eu continuo, ó, com um pontinho baixo em cada ponto da base. Cheguei no espaço do meu leque, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo, 2 correntinhas. Novamente, volto no espacinho do lequinho, tá? Uma correntinha. Aliás, um ponto baixo, perdão. Faço aqui um ponto baixo, outro pontinho baixo, e vou descer trabalhando assim, tá? Então, em todas as correntes, eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente, observando para não engolir corrente, para o trabalho não repuxar. E vou fazer assim a volta toda do trabalho, ó. Então, eu venho aqui, dessa maneira, ó. Aqui eu vou passando, ó, vai direto. Opa! Observem aqui, ó, que vai direto, tá, ó. Estou trabalhando os pontinhos baixos. Então, aqui, já dá pra vocês terem uma ideia de como que o trabalho vai se assentando, ó. O trabalho vai ficando bem assentadinho, ó, com os pontinhos baixos. Então, eu vou fazer isso aqui a volta toda, respeitando as correntes, tá? Em cada correntinha, eu vou fazer um pontinho baixo. E aqui no meio, sempre no meio aqui do meu espaço do lequinho, um ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui, ó, estou no meinho, um ponto baixo, 2 correntinhas. No mesmo espacinho, um pontinho baixo. Então, vai ficar assim, ó. Pego aqui descendo novamente com os meus pontinhos baixos. Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal, a volta toda do trabalho. Quando eu chegar aqui, nessa outra parte, onde eu tenho esses pontinhos altos, eu vou começar a mesma repetição. Então, a partir daqui, ó, quando eu chegar nesse rumo aqui, ó, do primeiro ponto, tá? Desse primeiro pontinho aqui da última carreira de ponto alto, bem aqui, ó, nesse rumo, eu começo a diminuição. Então, aqui eu começo a contar 1, 2, 3, 4, pulo 1, faço outro pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, pulo 1, outro pontinho baixo. E vou fazer a volta toda assim. Então, essa carreira, a volta toda, ela vai ser assim. Eu vou abrir aqui, onde eu já trabalhei os pontinhos baixos, pra vocês estarem observando. Deixa eu virar, deixa eu tentar afastar mais. Acho que já tá no último a câmera. Não desce mais. Então, assim, ó, deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. Então, aqui, o espaço é pouco, mas vocês já conseguem observar, ó, que o trabalho está se assentando. Então, aqui, essa parte, pessoal, ela fica certinha. Ela acompanha certinho aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, onde o crochê desce, esse arco aqui, ó, quando eu faço essa diminuição aqui, eu abro o resto do trabalho, eu consigo observar que o meu trabalho tá ficando abertinho, retinho, certinho, ó, embora o espaço seja pouco, mas dá pra vocês verem, ó. Dá pra vocês estarem vendo que ele vai se assentando certinho. Então, essa carreirinha aqui que eu optei por fazer de pontinhos baixos, é nada mais, nada menos pra assentar o trabalho. E a carreira que eu vou trabalhar depois vai dar um efeito muito bonito com os pontinhos baixos. E, ao mesmo tempo, eu consigo tirar, fazer a diminuição dessa parte aqui, ó, pro meu trabalho ficar assim certinho. Nessa parte arqueada, o meu trabalho se assentou certinho e eu não vou ficar com ele franzido nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, ele vai ficar aberto certinho, tá? Então, essa carreira toda, eu vou trabalhar em pontos baixos dessa maneira. Lá do outro lado aqui, ó, vou fazer a diminuição e vou fechar ela do mesmo jeito, fazendo tudo em pontos baixos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer toda essa carreira e volto mostrando.